Bem-vindo ao canal Bora Quiz. Que tal aprendermos mais da Palavra de Deus com perguntas e respostas sobre a Bíblia? Responda 13 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Cada pergunta valerá 10 pontos. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir! Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like e ative a notificação para não perder nenhum vídeo do Bora Quiz. Vamos pro vídeo. Pergunta 1. Quantos discípulos Jesus convocou? Alternativa A, 10 discípulos. Alternativa B, 11 discípulos. Alternativa C, 12 discípulos. Alternativa D, 9 discípulos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 12 discípulos. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. Lucas capítulo 9, versículo 1. Pergunta 2. Quantas virgens eram prudentes? Alternativa A, 10 virgens. Alternativa B, 7 virgens. Alternativa C, 9 virgens. Alternativa D, 5 virgens. A resposta certa é a letra D, 5 virgens. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mateus capítulo 25, versículo 2. Pergunta 3. Quem fez um ferro de um machado flutuar? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Eliseu. Alternativa D, Naamã. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Eliseu. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. Segundo Reis capítulo 6, versículo 6. Pergunta 4. Por quem Sansão foi traído? Alternativa A, Raquel. Alternativa B, Núbia. Alternativa C, Dalila. Alternativa D, Raabe. A resposta certa é a letra C, Dalila. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Juízes capítulo 16, versículo 18. Pergunta 5. Qual a idade de Noé quando o dilúvio veio sobre a terra? Alternativa A, 500 anos. Alternativa B, 450 anos. Alternativa C, 700 anos. Alternativa D, 600 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 600 anos. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 6. Pergunta 6. De qual país era o homem que no caminho do Gólgota puseram-lhe a cruz às costas? Alternativa A, Cirene. Alternativa B, Rabá. Alternativa C, Mesopotâmia. Alternativa D, Egito. A resposta certa é a letra A, Cirene. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, o cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 26. Pergunta 7. Quem era o personagem envolto em um lençol sobre o corpo nu no dia da prisão de Jesus? Alternativa A, um velho. Alternativa B, um jovem. Alternativa C, uma jovem. Alternativa D, sua mãe. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra B, um jovem. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Marcos capítulo 14, versículo 51. Pergunta 8. Quanto tempo viveu Sara? Alternativa A, 100 anos. Alternativa B, 101 anos. Alternativa C, 127 anos. Alternativa D, 135 anos. A resposta certa é a letra A, 127 anos. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Gênesis capítulo 23, versículo 1. Pergunta 9. Qual o nome do primeiro nome que seria dado a Benjamim? Alternativa A, Benoni. Alternativa B, Benoá. Alternativa C, Boniarges. Alternativa D, Barnabé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Benoni. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Gênesis capítulo 35, versículo 18. Pergunta 10. Ana pediu a Deus um filho. Qual era o nome dele? Alternativa A, Samuel. Alternativa B, Samá. Alternativa C, Simei. Alternativa D, Simeão. A resposta certa é a letra A, Samuel. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Pergunta 11. Quanto tempo esteve o dilúvio sobre a terra? Alternativa A, 50 dias. Alternativa B, 40 dias. Alternativa C, 10 dias. Alternativa D, 100 dias. A resposta certa é a letra B, 40 dias. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentam e elevaram a arca acima da terra. Gênesis capítulo 7, versículo 17. Pergunta 12. Qual o nome do avô de Davi? Alternativa A, não. Alternativa B, Jessé. Alternativa C, Saul. Alternativa D, Obed. A resposta certa é a letra D, Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Rute, capítulo 4, versículo 22. Pergunta 13. Qual o parentesco do homem que batizou Jesus? Alternativa A, amigo. Alternativa B, primo. Alternativa C, irmão. Alternativa D, cunhado. A resposta certa é a letra B, primo. Alguns acreditam que eles eram primos de segundo grau. Essa crença se baseia numa tradução imprecisa de Lucas, capítulo 1, versículo 36. Por exemplo, esse versículo na versão Almeida, edição revista e corrigida, diz que Elizabeth, Isabel, mãe de João, e Maria de Jesus eram primas. Conta pra gente quantas perguntas você acertou nos comentários. Gostou do vídeo? Então deixa seu like e se inscreva no canal.